Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. O importante é que você esteja com saúde. Bom, nós vamos falar hoje, nessa aula de matemática, falar um pouquinho sobre as funções, Em especial, uma função que tem uma característica bem especial, que é uma característica de linear, tá? Então, a característica dessa função é de fazer um trabalho, fazer uma associação com algumas coisas que crescem de forma linear ou decrescem de forma linear. Aqui a função, é bom lembrar, a gente sempre vai repetir isso, O que é a função? Quando eu tenho dois conjuntos, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto X, que esse conjunto é chamado de domínio, e eu tenho um conjunto Y chamado de imagem, essa imagem depende desses valores de X, ou seja, o Y é dependente e o Y é independente. Se você atribuir valores para X, qual serão os valores de Y? Bom, isso depende de cada caso. Então, nesse caso aqui, a gente está colocando a seguinte função: y é igual a 2 vezes x menos 1. Significa que para achar o valor de y, eu preciso substituir nessa máquina 2 vezes y menos 1. Então, a gente vai escrever assim, y é igual a 2 vezes quem menos 1. Quando eu falo esse quem, ele está dependendo do valor de quem? Ele está dependendo do valor de x. Quem é o valor de x nesse caso? Então, observe que essa tabela, cada caso, o x tem um valor diferente. Então, para fazer isso aqui, eu vou colocar o menos 2 aqui dentro, tá? Então, eu vou escrever assim, menos 2. Porque y não é igual a 2 vezes x menos 1. Aí a Aline vai falar bem assim, sempre? Não, nesse caso, nesse exercício aqui, tá? Então, essa é a função que, nessa função, y é igual a 2x menos 1. Na outra, a gente vai fazer com outros valores, tá? Então, aqui eu tenho assim, y menos por mais por menos ou menos por mais dá negativo. 2 vezes 2, 4. Menos 4 menos 1. Então, quanto que é menos 4 menos 1? Menos 4 menos 1 é menos 5. Então, nesse caso aqui, qual é o valor que eu vou colocar aqui para y? Menos 5. Quando x assume o valor de menos 2, a resposta é menos 5 para y. A gente também poderia escrever de uma outra forma, A gente também poderia escrever da seguinte forma aqui, Em vez de escrever desse jeito aqui, a gente poderia botar assim, f de x é igual a 2x menos 1. Essa escrita aqui não é diferente, não tem nada de diferente, tá? Essa escrita aqui não tem nada de diferente, é a mesma coisa. Então, a gente pode fazer ou escrever desse jeito, ou escrever desse jeito aqui, tá legal? Então, a gente tem a mesma questão aí. Bom, eu vou apagar aqui para a gente fazer o próximo, tá? Então, aqui eu vou fazer, aqui eu vou apagar aqui para a gente fazer o próximo. Bom, o que eu tenho aqui, y é igual a 2 vezes quem, que é o x, menos 1. Eu quero trabalhar agora com esse menos 1, então eu vou pegar aqui e vou colocar menos 1 aqui dentro, tá? Então eu vou colocar esse menos 1, vou até botar de cor diferente aqui, Esse cara aqui é o valor de x. Nesse caso, quando x assume esse valor. Então eu vou fazer assim, y é igual mais por menos, menos. 2 vezes 1, 2. Menos 2 menos 1, então y é igual a menos 3. Qual é o valor então que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar menos 3. Tudo bem? Eu vou apagar isso aqui mais uma vez para a gente fazer o próximo. Qualquer dúvida, é só deixar no comentário aí, viu? No chat, ou então pode abrir o microfone, não tem problema não. Y é igual a 2 vezes quem
menos 1. Quando eu falo esse quem, é porque a gente vai substituir, né? A gente vai pegar esse valor de x e vai substituir. Substituir por quem? Pelo valor que x está recebendo. Nesse caso aqui, o x recebe o valor 0, né? Porque eu estou fazendo esse aqui agora. Então, por isso que ele vem que recebe o valor 0, tá? Estou fazendo cada um, eu faço uma conta diferente. 2 vezes 0, 0, menos 1. Quanto que é 0 menos 1? Olha, 0 menos 1 é menos 1. Ok? Então, aqui eu vou colocar o valor de menos 1. Falo que faço uma conta diferente, apenas aritmética, porque a fórmula não pode mudar, é sempre a mesma, tá certo? Então, a gente sempre continua aí com a fórmula sempre a mesma, tá? Então, a gente tem que estar sempre lembrando disso. Qualquer dúvida, galera, pode abrir o microfone, então deixar no chat aí, que eu estou lendo o chat com vocês aí. E você que não pôde assistir a aula agora conosco, pode deixar sua dúvida aí no comentário do YouTube, ou então mandar para o meu WhatsApp, tá? Bom, vamos lá fazer agora quando x assume o valor de 1. Então, o que eu tenho aqui? Y é igual 2 vezes quem? Quando eu falo quem, porque eu vou tirar aqui, né? E eu vou tirar o valor de y, de x, desculpa, né? E vou colocar o valor de quem agora? Eu vou colocar aqui o valor de 1. Né? Porque nesse caso aqui, tá vendo? Ó, esse caso aqui, x é 1. Certo? E aqui eu vou fazer, ó, y 2 vezes 1, eu vou fazer a multiplicação, 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1. Né? Deixa eu corrigir esse y aqui, que esse y ficou muito feio. Y é igual a 1. Então, quem é o número que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar o número 1. Tá? Apagando. Tudo bem, galerinha? Qualquer dúvida é só deixar aí no chat aí, tá? Ou pode abrir o microfone e falar. Tá certo, Aline? Tá certo, Letícia? Raquel, Emily, Sofia? Fica à vontade aí para mandar essas dúvidas. Vou apagar aqui, tá? Quem já fez. Vou fazer essa outra agora. Y é igual 2 vezes quem menos 1. Y é igual. Quem é o quem que eu vou colocar aqui? O quem que eu vou colocar aqui é esse número aqui, né? O 2. Porque nesse caso eu estou fazendo 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, y é igual a 3. Quando x assume o valor de 2, a resposta para y é 3. Certo? Deixa eu apagar aqui. E eu agora vou fazer esse quem aqui agora. Eu agora vou fazer esse 3 aqui. Vou botar esse 3 aqui. Tá? Tudo bem? 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. 6 menos 1, 5. Então, quando x assume o valor de 3, y é igual a 5. Tá certo? Bom, eu estou vendo aqui que tem o menos 5 aqui, então deixa eu mexer aqui nesse meu gráfico aqui, eu vou fazer aparecer o menos 5 aqui e vou fazer aparecer o 5 aqui em cima. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar esses pontos, tá, aqui no gráfico. Ok? Então, deixa eu apagar essa minha conta aqui para o quadro ficar mais limpo, né? Vamos lá. A gente vai fazer o gráfico agora, a representação gráfica. Quando x vale menos 2, aqui, achei o valor de x menos 2. Qual é a resposta? A resposta é menos 5. Está aqui. Então, vou marcar aqui nesse plano aqui. Ó.
Quando x é menos 1, opa, aqui, ó, x é menos 1, a resposta é menos 3. Então, eu vou marcar aqui, ó, menos 1 e 3. Quando x é 0, 0 está aqui. A resposta é menos 1. Quando o x é 1, aqui o x está 1 aqui, achei o x1. A resposta é 1. Vou marcar aqui, ó, 1 e 1. Quando o x é 2, a resposta é 3. Quando o x é 2, a resposta é 3. Quando o x é 3, achei o 3. O 3 está aqui. Qual é a resposta? A resposta é 5. Então, eu marquei esses pontos aqui. Tá? Marquei esses pontos. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui uma régua. Tá? E eu vou ligar todos esses pontos aqui assim. Uma régua, tá? Okay? Eu vou pegar essa régua aqui e vou ligar todos os pontos aqui. Bom, nesse caso, aí, né? Pronto. Seu alarme está definido para 7 horas da noite. Obrigado, viu, moça? Desculpa no erro de gravação aí, mas vai ficar assim mesmo, viu, galera? A gente vai ligar todos esses pontos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar todos esses pontos aqui, para que a gente possa ter o gráfico desta função. Então, aqui eu tenho uma função, a tabela, e aqui eu tenho uma representação gráfica desta função. Então, é essa brincadeira que a gente vai fazer. Eu vou te dar uma função, uma lei, uma função, você vai preencher a tabela e, a partir dela, a gente vai construir o gráfico. Correto? Tudo bem, galera? Então, eu vou deixar aqui, eu vou escrever aqui, por exemplo, a função, uma nova função. Y é igual a menos 2x mais 1. Vou escrever esta função aqui, ó, menos 2x mais 1. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer o seguinte, vocês irão fazer, vão preencher essa tabela aqui, ó. X vai assumir o valor de menos 2, depois assume um valor de menos 1, depois assume o valor de 0, depois assume o valor de 1, depois assume o valor de 2, depois assume o valor de 3. Vão preencher essa tabela e vão representar no gráfico, tá? Vão representar aqui no gráfico esta função, ok? Do jeito que a gente explicou agora. Eu vou interromper a gravação. Você que não pôde estar com a aula conosco hoje, tá? Você que não pôde estar conosco hoje, mande suas dúvidas pelo grupo do WhatsApp, ou mande as suas dúvidas para o meu PV, não tem problema. Não esqueçam de anotar o seu nome aqui no comentário, para que a gente registre a presença, porque você está assistindo a aula posteriormente. Galera, Aline, Letícia, Raquel, Sofia, eu vou desligar a gravação para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Um abraço, meu povo,